nesse espaço tão especial na Consulfarma 2026, com uma presença super especial, Dr. Cristiano Guedes, médico, enfim, né, parceiro, conhecido, profissional respeitadíssimo e muito querido por muita gente do setor magistral e que acompanha a Farmag há muitos anos. Seja muito bem-vindo, Cristiano. É um prazer recebê-lo aqui, para a gente compartilhar, ter algumas histórias suas, e são muitas, né? Do nosso setor. Então conta um pouquinho como que foi esse contato seu com a Farmag, como que começou essa parceria, né? Bom, Luana, a Farmag, essa associação que já está fazendo 40 anos, né? Pois é, sim. Nossa, já é um adulto maduro, né? Exatamente. Eu venho de uma terceira geração de farmacêuticos, né? Meu avô já era farmacêutico, ali no início dos 1900 e algumas coisinhas, né? E aí veio a minha família, alguns farmacêuticos ali da minha família, e também formei em farmácia, né? Atuei vários anos como farmacêutico e vi a Farmag ali na década de 80, começando a nascer ali. Eu era uma criança ainda, né? Mas já sabia que a Farmag, né, já estava ali nascendo naquele momento, né? Que ainda meu pai era o gestor e o proprietário da farmácia, que já existe há algumas décadas, uma das mais antigas do Distrito Federal, Brasília. Mas a minha conexão também é com o Carlos. Carlos, eu fiquei muito alegre, porque o Carlos, nas plenárias do Conselho Regional de Farmácia do Distrito Federal, a gente estava ali juntos no conselho. E Carlos é um farmacêutico muito competente, a parte empresarial dele impecável, e ele bastante assim solícito, e na parte inclusive ali da questão da conexão com a área regulatória, né? Carlos sempre foi uma pessoa de grandes relacionamentos, né? Eu sou fã dele, né? Inclusive fiquei muito alegre quando vi que ele assumiu a presidência, e agora em 2026, né? 27, altamente merecido, né? Conhece com muita profundidade. Então a minha história com a farmácia vem desde o meu berço, né? Então eu nasci dentro de um ambiente farmacêutico, e Deus me concedeu nos últimos anos formar em medicina e exercer a medicina, e que tem me dado muitas alegrias, poder fazer os diagnósticos, ter um raciocínio clínico e ajudar as pessoas mesmos, né? Com a nossa já bagagem, né? Quando eu era farmacêutico, né? E aí, ainda mais na área magistral, saber fazer a medicação, ter aquela ideia da chamada personalização da medicação, né? Então, e aí isso conectou muito comigo, porque eu também sou formado em sistema de informação, eu sou analista de sistema há quase 30 anos, e todo esse meu arcabouço hoje faz com que eu tenha que me tornar um médico da medicina de precisão, vamos dizer assim. Pois é, que hoje é um assunto que está super em alta, porém, né, já vem aí, já é uma realidade, né, até do setor magistral, que a saúde individualizada é algo que faz parte, né, do ofício do farmacêutico, né? E você como médico, né, e também com essa bagagem aí, com essa visão que você tem do setor de farmácia magistral, com certeza você tem muito a dizer sobre a importância, né, dessa manipulação, desse atendimento à população tão especial, tão único, né? E falta um pouco ainda desse conhecimento, você acha, da classe médica em geral, do papel da farmácia de manipulação e do quanto ela tem a oferecer, né, pensando numa saúde integral, no cuidado do ser humano com as suas particularidades? Olha, e como acredito que existe uma lacuna, né, muito grande, um desconhecimento, né, da área médica muito grande em relação à importância, né, da farmácia magistral. Porque muitas vezes o médico não sabe essa questão de recipiente, veículo, se tem que usar algum veículo mais retardante para aumentar a durabilidade do fármaco. Não tem. Bom, em geral, a área farmacológica dentro do curso de medicina é muito pobre, muito pequeno, né? E também a tecnologia, a inteligência artificial, essas coisas que estão aí ultramodernas, né? Há muita resistência ainda. Eu uso inteligência artificial para tudo. Tá? Então, se eu tenho dúvida, é ferramenta, e ferramenta para agilizar a nossa vida, para a gente comprar e ganhar tempo,
né? Então eu fico vendo o notebook LM, que eu uso muito para as formulações, então eu crio ali uma biblioteca minha para eu poder dizer o que eu posso usar com as características farmacotécnicas, a farmacocinética, a farmacodinâmica, tudo que eu aprendi em farmácia. Hoje eu associo isso na medicina. Então eu tenho que verificar, olha, vai chegar o fármaco no meu paciente, vamos ver como ele está inflamado, aí eu peço os exames para verificar a inflamação subclínica. Muitas vezes o fármaco não faz efeito porque não chega na célula, mas às vezes ele não chega na célula não é por causa do veículo recipiente do fármaco, mas muitas vezes porque esse paciente está inflamado e a célula não vai ficar aceitando qualquer coisa num ambiente inflamado. Então você soma tudo. Aí você trata às vezes com uma determinada medicamento, mas eu sei que tem que fazer uma atividade física. Então, se ele faz uma atividade física, começa a melhorar o seu terreno biológico, e aí eu trago um fármaco que melhora mais o terreno biológico, eu estou favorecendo a farmacocinética. Então, quando você começa a associar tudo, misturar com inteligência artificial, com tecnologia, o final da história é sucesso, porque medicina de precisão é o momento do mundo. Todas as pessoas querem viver mais tempo e o mundo está envelhecendo, a taxa de natalidade está diminuindo. Então, longevidade é uma palavra hoje de ordem, e a longevidade tem tudo a ver com medicina de precisão, onde a gente trabalha projeto genoma, projeto proteoma, projeto peptídeo. Então, quando a gente trabalha peptídeo, estamos falando de GLP-1, GIP, etc., que os colegas falam bastante aí da área médica e tal. Essa é a grande revolução, tá? Por quê? Porque a IA vai fazer muitas coisas, inclusive fármacos que duravam aí 10 anos para a gente poder encontrar, tá certo? A coisa vai passar só para 1, 2 anos, porque muitos fármacos off-label estarão tipo repaginando as bulas, tá certo? Ou seja, muitos medicamentos que estavam numa determinada indicação a gente chama de reposicionamento. Então vamos passar por uma grande revolução de reposicionamento. Psicodélicos, tá? CBDs, etc., a parte da cannabis, psilocibina vindo dos Estados Unidos, que lá está avançando. Então essa área de saúde mental vai avançar assustadoramente com o psicodélico e entrando na farmácia magistral, podendo manipular cannabis. Olha, que coisa show de bola, né? E temos muito mais coisas a receber. Então, para mim, a farmácia magistral é um ponto central, é uma ferramenta muito importante para a gente poder entregar uma medicina, uma saúde de precisão para a população. Isso é primordial, e eu agradeço muito a Deus por existir farmácia magistral. Pois é, e o tanto que a farmácia magistral evoluiu, né? E a Anfarmag também, né, foi protagonista nesse sentido, puxando o setor, alavancando essa potência, né, do setor. O tanto que ela evoluiu, você acha que as farmácias estão preparadas para esse momento tão importante de mais um salto aí de evolução tecnológica, que você está comentando aqui? Elas estão preparadas pensando na qualidade da entrega, na precisão? Que cenário que a gente tem hoje, na sua visão como médico? Olha, o que eu acho é que temos que investir mais em cursos, né? Mais em atualização, coisas mão na massa, hands-on, né? Eu acho que o mercado, para quem já está formado, para quem já está na área magistral, vamos falar aí da minha época como farmacêutico magistral, qual era a questão? Está muito envolvidos em áreas regulatórias, então os colegas estão muito atolados e envolvidos só em processo burocrático. Não estou dizendo que isso não é importante, mas entenda que tudo bem, você estabelecendo a garantia de um produto de qualidade, beleza, mas existe o outro lado da moeda, né? A assistência do farmacêutico em relação à área clínica, que é a área que está em voga, né? Que o presidente Walter Jorge João, que é o presidente do CFF até então, desde 2013 o farmacêutico ele pode exercer a área clínica, tudo bem? Então o farmacêutico magistral, algum deles precisa ter uma subespecialidade em clínica, tá certo? Para poder falar não só ali de sinais e sintomas, para auxiliar inclusive a classe médica em relação a isso e entregar ativos que consigam resolver melhor a questão do adoecimento, do que simplesmente ser o farmacêutico de bancada que sabe encapsular. Então acho que nós temos que ir para além disso, tá? A gente tem que dar um outro salto, porque a inteligência artificial vai trazer todas essas facilidades. Por exemplo, eu já tenho dezenas de agentes já que eu fiz para mim,
Eu tenho vários agentes GPTs, tá? Então eu tenho agente GPT para tudo, inclusive para esse nosso bate-papo. Pois é. Por quê? Porque muitas vezes a gente esquece de quem é a gente, vamos dizer assim. E aí quando a gente se interage muito com o agente, ele começa a entender o que a gente precisa e ele automatiza todos os processos. Na hora de fazer sintomas, diagnósticos, verificar o que tem hoje no mundo, publicado nos principais compêndios mundiais, eu tenho no meu notebook o tempo inteiro. Meus atendimentos médicos no dia a dia, no SUS, é sempre baseado em IA que se conecta em tudo que está atualizado. Então eu consigo oferecer uma consulta médica 100% atualizada. Então eu vejo que a questão da farmácia tem que partir para isso também. Os colegas entenderem como criar os seus agentes para poder otimizar cada um no seu dia a dia de trabalho. Eu acho que a Anfarmag tem essa parte de cursos e é muito importante vocês entenderem e começar a participar disso. Inclusive sugerir temas para a Anfarmag, para poder vocês entenderem que isso tem que fazer parte do dia a dia do farmacêutico. Tá? Não só do farmacêutico, inclusive daquele que auxilia o farmacêutico no dia a dia, para poder usar a inteligência artificial como alguma coisa que otimize para a gente fazer para além do que o nosso paciente ou o nosso cliente precisa. Exato, e que seja uma ferramenta, mas que não tire essa essência, né, da atenção, do contato humano, né, na atenção farmacêutica, né, e como aproximar um pouco mais, na sua visão, ainda mais, né, os farmacêuticos magistrais da classe médica. Né? Porque ainda tem, como você falou, uma resistência, né? Como diminuir cada vez mais essa barreira que ainda existe? Bom, ruído sempre foi um problema, né? Ruído, atrito e tal. Eu acredito que, eu acho que não cabe mais muito essa ideia de visitador médico, entende? Aquela visita que a gente já conhece há décadas, que funciona, que as farmácias contratam e colocam as pessoas para visitar médico. Porque o foco ainda continua muito sendo no produto, sabe? E a gente tem que tomar um certo cuidado e zelo, porque no final da história, você, nós somos humanos antes de uma mercadoria, tá certo? Então, assim, eu acho que a humanização é o foco, tá certo? Eu acho que a IA veio para poder a gente verticalizar em qualidade, porque quando a gente usa a inteligência artificial, é para sobrar tempo para ter escuta ativa. Entendeu? Então, eu tô ali no SUS atendendo 20, 30, 40 pacientes por dia, como eu consigo ter um pouco mais de tempo para escutar o meu paciente? Porque eu uso IA. Porque se eu tivesse que ficar ali pensando no que eu vou fazer com aquele paciente, eu não estou escutando ele. Quando eu escrevo ali, dou Enter, eu posso escutar ele, deixo a IA trabalhar para mim. Aí em 30 segundos, 1 minuto, ela me deu tudo e eu estou te escutando. Aí quando eu termino a escuta ativa com você, eu olho para a IA e falo, beleza, ele gera as hipóteses para mim, várias hipóteses, eu falo, opa, a hipótese que mais cabe ao meu paciente é a hipótese B. Beleza, aí eu só falo, olha, investiga a hipótese B, por favor, para mim, por quê? Porque eu acabei de ouvir o paciente e tem as hipóteses que ele colocou em tela. Então, eu mergulho na B e está ali a minha conduta no final, que claro, eu tenho que fazer alterações. Mas entenda que eu faço coisas com muito mais precisão. As minhas condutas são mais precisas. Então, se o médico tem conduta precisa, o farmacêutico precisa ter a conduta dele precisa. Então, eu creio que até a questão da tecnologia veio para aproximar, mas existe um problema cultural antes da profissão, da pessoa que formou em medicina ou da pessoa que formou em farmácia. E aí eu vejo a IA um veículo de melhora das questões culturais, porque se a gente entende que a IA veio para isso, a IA pode ser um grande veículo de conexão. Muito bom, Carlos. Olha, acho que é isso, né? Um papo que também com certeza vai render muitas reflexões e muitas conversas futuras. Assim esperamos poder te receber muitas outras vezes aqui para a gente entrar nesses assuntos. E muito obrigada em nome da Anfarmag, né, pela parceria, pelo tempo de estar aqui conosco no estúdio. Foi um prazer recebê-lo. Gratidão, Luana, gratidão, Carlos, a todos aqui, toda essa equipe linda e maravilhosa e essa associação que veio acolher até de forma psicológica todos os problemas do dia da farmácia magistral. Vocês são uma grande solução para a dor de muita gente. Deus abençoe, viu? Quer deixar alguma mensagem nos 40 anos da Anfarmag? Bom, eu acho que toda entidade ela nasce para uma missão e um propósito, tá certo? E como eu já acabei de comentar, eu acho que a gente veio para esse planeta para a gente poder
contribuir para alguma coisa. Eu acredito que a Associação Nacional, né, das Farmácias Magistrais, ela veio exatamente para tentar ter aquela escuta ativa do dia a dia, que seja um assunto técnico, né, ou às vezes um assunto às vezes até pessoal, que aqui eu estava conversando com o Alan aqui no stand, né, que ele é uma escuta ativa das dores das pessoas. Então eu achei isso muito bonito. E eu acho que a farmácia ela existe exatamente para ser não só uma medida paliativa, mas para dar caminhos, tá? Eu acredito que é uma associação que cria caminhos. E quanto melhor caminhos a gente acha, melhor para a vida humana e melhor para a evolução humana. Que essas pontes continuem bem fortes e se multipliquem. Gratidão pela instituição. Obrigada, Cristiano. Foi um prazer imenso novamente e muito sucesso nessa jornada. Obrigado, Luana. Obrigada.